Hoje, 9 de março, mais um Cheguei Lá. Ontem, dia 8, sem sombra de dúvidas, foi um dia para celebrar e também para a gente refletir. No Dia Internacional da Mulher, vale a nossa reflexão sobre a luta da mulher para ocupar os seus espaços nos dias de hoje. Mas também um dia para celebrar. São muitos avanços, são muitas mulheres chegando lá. E para esse programa de hoje, eu quis fazer de uma forma especial. Estou recebendo aqui nos estúdios da nossa TV, Rosalba Ciarline, prefeita de Mossoró pelo 4º mandato, que vem para cá para contar para a gente um pouco da sua história, um pouco da sua caminhada e como é que ela faz para chegar lá todos os dias. Que eu acredito que deve ser um grande desafio, né, Rosalba? Não é tão fácil, porque na realidade são muitas responsabilidades, o tempo é curto para a gente poder atender a tantas demandas. Porque quando você é prefeita, profissional de uma maneira geral, se você tem uma atividade de trabalho, você também, como mulher, mãe, avó, dona de casa, você também tem uma outra série de atenções que precisa dar. Mas a gente compatibiliza o tempo, as energias, as prioridades e chega lá. Rosalba, o expediente não acaba às 18, até porque acho que quem é político não tem horário para acabar, porque está sempre trabalhando, está sempre atuando. Então é chegar em casa, é ser mãe, é ser avó, que eu sei que a senhora é avó louca pelos netinhos, né, pela convivência, e acho que isso também é revigorante para os dias a dias. Não podia ser dias. diferente, porque eu sou pediatra. A gente auxilia pediatria porque adora criança. Então é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu digo sempre que ser a criança faz parte da minha vida. Eu sou a mais velha de 9 irmãos. Então, naquele tempo, minha mãe, os irmãos foram nascendo e a gente vai cuidando dos menores. Fui cada vez mais me afeiçoando, me identificando com as questões das crianças. E quando resolvi fazer medicina, desde o início eu disse, vou ser pediatra, vou cuidar de criança. E isso, graças a Deus, consegui chegar lá. Falando em criança, Rosalba, nascida em Mossoró, criada aqui na cidade, como foi sua infância aqui na cidade? Foi maravilhosa. Eu sempre digo que eu tive uma infância muito feliz. Foi aquela infância onde eu brinquei bastante, aprendi muito. Minha casa era uma casa muito, muito animada, são 9 irmãos. Além dos primos, eu nasci ali na Avenida de Zé Rosado. Eu imagino a festa na época de Santa Luzia, né? Principalmente. Exatamente, a festa de Santa Luzia era a glória, né? Porque a gente já morava ali na Zé Rosado, então tudo que acontecia a gente estava presente. E depois era assim, era um tempo que você não ouvia falar em violência. Então você podia brincar na rua, correr, andar de bicicleta. Eu me lembro que eu ia para a escola, eu estudava no Dom Bosco. Eu ia sozinha na minha bicicleta. Não existia como hoje, a gente tem uma preocupação muito grande. Então essa liberdade que as crianças tinham, essa oportunidade de brincar, e essa brincadeira que fazia despertar também a criatividade, enfim, e ter amigos, muitos amigos. Uma época também de muitas mudanças que foram acontecendo progressivamente. Assim, num curto espaço de tempo, porque eu também peguei aquela fase da Jovem Guarda, a adolescência foi muito Eram muitos animados os bailes em Mossoró, né? Muitos bailes, tertúlias. Era um tempo assim, que a gente ia para a Praça de Zé Rosado, as moças ficavam rodando, né? E é verdade. Lembro, foi inesquecível o dia da inauguração do Cine Teatro Cid, com o filme Candelabro Italiano. Memória boa, né? Tem muita coisa, eu lembro de tudo. Bom, foi assim um momento. Minha infância e adolescência foi maravilhosa. Eu só tenho assim boas recordações e acho que isso foi muito importante para a formação da minha personalidade, do meu caráter, para dar a gente mais, vamos dizer assim, um equilíbrio. A infância tem isso. Uma boa infância faz com que você possa ter mais tranquilidade, mais equilíbrio. E os sonhos da infância foram se transformando em realidade com a minha realização em ser médica. Porque médica, para mim, foi assim uma decisão desde pequena. Mas
Eu quero falar um pouquinho agora, antes de fazer abrir um parênteses dessa questão de médico, eu tenho outra pergunta mais para frente. Queria entender a importância dos seus pais. Você falou que foi a primeira filha, teve 9 irmãos, mas eu acho que eles são de fundamental importância na sua formação enquanto pessoa, enquanto mulher. Qual a importância deles na sua vida? Eu acho que a família, né? O pai e a mãe é a cabeça da família, podemos assim dizer, e o coração também. Eu sempre tive uma educação, eu não digo que foi muito rígida, porque a gente tinha. Meus pais eram muito carinhosos, eles procuravam entender as nossas necessidades, as preocupações, agora muito rígido para estudar. Tinha que estudar, tinha que tirar boas notas, tinha que também não podia faltar ao catecismo, não podia faltar à missa. Isso eram coisas que eu fui educada com esses padrões de respeito, de compromisso assumido, compromisso cumprido. Então, acho que essa educação ajudou bastante a que a gente pudesse ter na nossa vida a responsabilidade para os nossos compromissos, a força, a coragem para enfrentar desafios. Eu lembro que às vezes a gente tinha até receio de alguma coisa e meu pai, vai em frente, tem que ir, tem que conseguir. Então isso dá muita força. Ele também tinha uma preocupação muito grande com a educação, tanto que muito pequena eu fui estudar em Fortaleza. Não é porque Mossoró não tivesse bons colégios, tinha um colégio das freiras, colégio dos padres, mas minha avó já estava morando em Fortaleza. E eu queria fazer medicina. Isso eu já externava desde pequena. Resolveu mais ou menos com qual idade ser médica, assim, essa vocação? De 8, 9 anos eu já dizia para todo mundo, vou ser médica, vou ser médica, vou ser médica. Como era que as pessoas encaravam a mulher, naquela época, resolver ser médica, que é uma profissão até nos dias de hoje, hoje não, já venceu muita coisa, mas até recentemente era uma profissão predominantemente masculina. Era muito difícil, porque nós tínhamos naquela época, Mossoró, tinha uma só médica, que era a doutora Arita. E, de certa forma, eu acho que eu fui influenciada, porque a Arita morou muito tempo na minha rua também. Eu vi aquela médica chegando, saindo, e foi... Mas eu teve um fato também muito interessante. Quando criança, adolescente, né? Meu pai sempre estimulou muito a leitura. Tanto meu pai como minha mãe tinha que ler. Então, ele... Esse tempo, Mossoró não tinha independência, não tinha essas livrarias, mas tinha aqueles representantes que passavam vendendo coleções de livros. E papai gostava de comprar e me dava os livros. Então, entre esses livros, muitos que ele comprou, Tesouro da Juventude, Mundo da Criança, não era só para mim, não, era para os irmãos, mas eu recebia e depois todos compartilhavam com todos. Tinha também os maiores romances internacionais, uma coisa assim. Algum livro que a senhora lembra? Assim? Lembro Pelos Caminhos da Minha Vida. Nunca esqueci a J. Crone. Era o livro de um médico. A história que ele contava na Inglaterra, da formatura, de ir trabalhar no interior, aí vinha aqueles casos. Isso me marcou muito. E acho que isso foi uma coisa que realmente, foi mesmo na adolescência, eu já tinha vontade de ser médica, marcou mais. E tinha um incentivo da minha mãe. Mamãe dizia, mulher tem que estudar, mulher tem que ter uma profissão. Ela defendia muito. Bacana essa visão dela, né? Tem que ter o seu espaço. Era interessante. Você também é capaz, você pode. Então, esse incentivo da minha mãe, o apoio do meu pai, isso ajudou muito. A senhora foi morar em Fortaleza, falou que foi morar com sua avó, né? Fui morar primeiro. Olha, os primeiros 6 meses não fui nem com minha avó, nem com minha tia, que era minha madrinha de crisma. Eu fui estudar no Colégio das Doroteias, no Colégio de Freira, e em frente às Doroteias morava a tia Alba, que era minha madrinha, que foi, naquela época, foi convidada e aceitou, e foi minha madrinha de crisma. Então, o início foi na casa de tia Alba. Foi o tempo que vovó Alaíde foi morar em Fortaleza, já em função dos filhos e netos, que precisavam fazer uma faculdade que Mossoró não tinha. Até então, esse espaço como tem hoje. Hoje ninguém precisa sair de Mossoró, ficar longe da família, porque tem tantas universidades, tantos cursos. Mas aí aí foi quando a vovó foi, eu fui morar com minha avó. Depois foi meu irmão Pedro, depois foi minha irmã Loura. Então a gente ficou estudando até fiz o ginásio, depois do ginásio
Nas Doroteias não tinha científico, e para fazer medicina eu tinha que fazer científico. Só tinha aquele curso que a gente chamava de professora, né? Isso. Então, eu fui para o Colégio Batista, saí de um colégio católico para o Colégio Batista. E, a partir daí, no último ano, eu vim para o Marista, que tinha sido se transformado em colégio misto, que até então era só homem, né? Só não misturava. Terminei lá e fui fazer o vestibular em João Pessoa. A escolha por João Pessoa foi aquela época que terminou assim, a faculdade, vou começar a fazer os vestibulares nas cidades, como foi? Exatamente, porque a gente procurava, os vestibulares não eram tudo numa mesma data, e a gente via, era muito difícil medicina. Meu amigo, era uma concorrência imensa. Então foi muita dedicação para chegar lá. E João Pessoa oferecia mais vagas. E Luizinho Cavalcante era casado com Salete. Salete, que é tia de Eduardo, o marido de Ruth, estavam morando em João Pessoa. E então eu vi que tinha uma casa de parente, amigos, né? Um que ponto de apoio, né? Um ponto de apoio para fazer o vestibular. Naquela época eu fiz o vestibular lá, fui eu, Hipólito, doutor William ortopedista, Pinheiro, Carminha Rego, José Wellington, todos esses foram do meu período de João Pessoa. Então, nós fizemos vestibular lá, passei, fiquei. Podia ter tentado Fortaleza, outros lugares, mas aí já tinha passado de João Pessoa, fiquei lá. Como era a saudade de Mossoró nessa época de casa, da família? Como era? Eu acho que antigamente a gente não tinha essa facilidade de deslocamento, era até um pouquinho mais difícil de ir e vir, né? E a viagem era bem longa, viu? Porque eu comecei e ainda não tinha nem asfalto. Asfalto até Fortaleza não, tinha já de Boqueirão de Cesário até Fortaleza, mas até lá era areia. Era bem difícil dessa transição de ir e vir. Eu me lembro muitas vezes a gente ia por Russa. Mas depois não, veio o asfalto todo, Fortaleza. Mas não tinha como você vir sempre. Como era que você matava essa saudade? Só nas férias de julho e de final de ano. No outro período não vinha. Mas a gente tinha, naquele tempo, eram as cartas. Então, as cartas eram o que mais a gente, todo dia, mandava para os amigos, para a família, ficava... Para se comunicar, para poder matar essa saudade. Para se comunicar, que não tinha um telefone, não tinha um celular. A gente está chegando agora, no finalzinho do primeiro bloco do Cheguei Lá. Hoje, em homenagem ao Dia da Mulher, eu estou recebendo aqui nos estúdios da nossa TV, Rosalba Ciarline, prefeita de Mossoró. A gente volta já. Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natalcap e cedendo o direito de resgate. Faça parte desse cuidado que ajuda as nossas crianças. Olha, Chiquinho, domingo vai ter gente aumentando a garagem. Verdade, Gabi, porque são 4 mob no Natalcap. 4 mob só no quarto sorteio. E mais 6 mil no primeiro sorteio, 10 mil no segundo e no terceiro sorteio. São 4 mob zerinho no quarto sorteio. 20 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de R$5.000. Quer ganhar? Compre já! As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom. Sempre à frente com você.
A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTValvivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim, 30 anos crescendo com qualidade. A gente tá voltando aqui com mais um bloco do Chegue Lá. Esse programa que eu trago pessoas para que a gente possa conhecer um pouco da história, que a gente possa se inspirar a lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Ontem, 8 de março, Dia da Mulher, hoje eu estou trazendo aqui para os estúdios da nossa TV, Rosalba Ciarline, prefeita de Mossoró, já durante 4 mandatos, que está contando um pouquinho da sua história de vida. A gente falou agora no primeiro bloco da infância dela, do início do curso de medicina. E a senhora começou a cursar medicina em João Pessoa, não foi? João Pessoa. Aí eu estudei em João Pessoa até eu terminei o 3º ano. No final do 3º ano, eu casei com Carlos Augusto. E para ficar mais perto... Uma pergunta não é indiscreta, mas esse casamento foi um tempinho de namoro, né? Vocês não casaram assim do dia para mim, foi um casamento vapo, não, né? Eu comecei a namorar Carlos Augusto, eu tinha 15 anos. Tudo começou com muitos namoros de Tibau, aqui de Mossoró. Aonde? Tibau. Em Tibau? Tibau, da praia de Tibau, do veraneio. E aí, a gente namorava só praticamente nas férias. Eu voltava para Fortaleza, depois João Pessoa, e ficava só por cartas, correspondendo. Carta, ele não era muito de escrever, não, ele gostava muito dos telegramas. Recebia a carta e mandava os telegramas imensos, mandava o telegrama. Mas ele ia me visitar de vez em quando, na Semana Santa, onde tinha um feriado maior, ele chegava. Nessa época ele trabalhava na Gerosado, nas Minas, né, e ficava ali pelo Crato, Juazeiro, na região também de Pernambuco, e de vez em quando aparecia. Ou em Fortaleza, quando eu estava em Fortaleza. Depois ou em João Pessoa. João Pessoa. Aí aconteceu que meu pai foi morar no Rio. E quando meu pai foi morar no Rio, só eu que fiquei porque fazia faculdade. Uns 6 meses que o papai estava morando lá, mandou uma carta dizendo que eu preparasse os documentos, que ele já tinha conseguido a minha vaga, para a minha transferência para o Rio de Janeiro. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Eu sei que a ida do seu pai para o Rio foi uma questão de dificuldades financeiras que vocês tiveram. Foi uma situação muito difícil. Uma questão financeira. O que foi que aconteceu, Rosalba? Papai, ele tinha uma empresa de construção aqui em Mossoró. E eu digo sempre, eu nasci numa situação bem diferente. Meu pai, com todas as condições, era uma empresa, tinha fábrica, tinha uma serraria, tinha uma fábrica de mosaico, tinha uma série de coisas. E, infelizmente, teve uma época difícil. Ele quebrou, literalmente quebrou, ficou numa situação tão difícil que foi para o Rio de Janeiro porque tinha um irmão que tinha conseguido um emprego para ele no Rio de Janeiro. Vendeu tudo para pagar as dívidas, era muito trabalhador. Eu sei que ele foi, eu acho que foi embora. Nisso tudo, você como a filha mais velha, já cursando medicina, já nesse período Foi aí... um período, aí veio o período que eu já em João Pessoa. Veja como são as coisas. Foi exatamente nesse período, Luizinho é transferido de João Pessoa e eu fui morar na casa do estudante. Morei na casa do estudante, tinha carteirinha de estudante, carente para pegar o bandejão na universidade. Fui trabalhar, eu dava aula particular. Depois eu melhorei um pouco, saí da casa do estudante e fui para um apartamento dividido com 5 colegas. E botei lá uma placa para dar aula particular, de química, de física, para pré-vestibulandos. Dava minha aula particular, cheguei a ser monitora de inglês lá no curso que antes eu era aluna, cultura inglesa, não podia mais ser aluna, que eu não podia mais pagar, mas fui monitora de crianças.
E fiz, com o passar do tempo, eu fiz apareceu uma seleção na própria universidade, eu consegui ser monitora de bioquímica. Então já ajudou essa questão. Aí ajudou, aí eu tinha uma situação mais estável, ganhava um saláriozinho, trabalhava na própria faculdade e também não deixava de ter outras atividades para ganhar o trocadilho. As aulas eu continuava dando. E aí foi esse período difícil, meu pai não podia mandar nada, que estava passando a situação dificílima, antes de sair de Mossoró e depois já no Rio. Mas quando ele já estava estabilizado no Rio, ele mandou essa carta informando que tinha conseguido a minha transferência para o Rio de Janeiro. E a senhora foi que pensou? Eu teria que, no final do ano, ir para o Rio. Aí fui mostrar isso a Carlos Augusto, ele disse, não vai não, vou casar. Aí casamos em dezembro. Foi a prova de fogo, é tudo ou nada agora? Fogo, tudo ou nada. Aí casamos em dezembro e, em função do casamento, eu consegui minha transferência para Natal. Então a senhora começou em João Pessoa, era Foi. estadual ou federal lá em João Pessoa? Era federal. Na federal e transferiu fui para a federal do Rio Grande do Norte. E né, perdeu Natal. algumas cadeiras? Eu estou perguntando agora que papo de universitário, Não, porque aí todo mundo passa por isso. Tive um problema. Naquela época as grades eram diferentes, então eu tive que, nesse período, eu perdi 6 meses para poder igualar, né, as cadeiras. Aí, mas mesmo assim, agora o mais interessante é que no 4º ano, cursando em Natal, eu engravidei de Carla. Aí já fui mãe no 4º ano. No 6º ano, A senhora plena... parou continuou a faculdade, no período de Continuei a gestação, faculdade. teve Carla e em tudo. novembro, já era perto das férias, né? Foi minha sorte, porque quando ela nasceu eu já estava perto das férias. Os amigos voltaram das viagens nas férias e você voltou com a criança. Eu fiquei aqui de resguardo até fevereiro e voltei com Carla pequenininha nos braços para dar continuidade à faculdade. No 6º ano nasceu Marlos. Então eu terminei a faculdade com 2 filhos. Querendo fazer pediatria, então eu já tinha prática, né? Já tinha o teste em Já casa. tinha o teste em casa. E deu muito certo. Quando eu terminei, vim para Mossoró e já comecei a trabalhar. Na realidade, nos 5º, 6º ano, eu vinha muito para Mossoró. Até porque Carlos era político nessa época, né? Não, era não. Era não? Não. Quando eu casei com o Carlos, ele trabalhava Ele era secretário de Serviços Públicos. Dizuí era prefeito. Na gestão municipal. Gestão municipal. Ele antes tinha trabalhado na fábrica de cimento, Dizuí se elege prefeito, convida Carlos para ser secretário de Serviço Público. Foi quando nós casamos, ele era secretário de Serviço Público. Nessa época, ele fez um trabalho muito bom, marcante em Mossoró. Você vê essas carnaúbas? Uhum. Sabe quem plantou? Fez um transplante. Carlos Augusto. Ele tinha essa atenção muito grande com a arborização. E acho que foi algo muito importante, porque Mossoró realmente é uma cidade que precisa estar constantemente sendo arborizada. E ele fez um trabalho, naquela época, de serviços públicos, que fazia os postos da zona rural. Baraúna ainda pertencia a Mossoró. Era uma área que precisava sempre de muito posto, muita atenção, estradas, enfim. E com esse trabalho que ele fez, aí ele se projetou muito, ficou bastante conhecido, e daí é que veio a candidatura a deputado estadual. Mas aí eu já estava casada com 3 filhos. Já estava formada nessa época? Já estava formada, já. E então já morava em Mossoró e ele acabava indo já para morava Natal em Mossoró, para exercer o Aí mandato. foi o inverso. Eu fiquei aqui, ele foi para Natal. Os desencontros da vida, né? Desencontros da vida. Mas aí, quando eu me formei, que vim para Mossoró, eu comecei a trabalhar. Na realidade, no 5º ano, mais ou menos, eu já vinha. Eu era muito curiosa, sempre fui. Eu queria aprender, sabe? Então, aproveitava quando eu estava de férias, quando eu vinha aqui num feriado, e corria para a comunidade de saúde, que era o único pronto-socorro que existia em Mossoró, ou para o hospital infantil. Quem era diretora do hospital era a tia Lourdinha. Aí eu pedia ali uma brecha e ela me dava um espaço para eu ficar acompanhando os médicos. Rosário Cantilho sempre foi, né, obstetra, tinha feito meus partos, mas também era cirurgião. E era o cirurgião, não existia o cirurgião infantil. Tinha um cirurgião que fazia cirurgia de criança. Todo mundo. Todo mundo. Então, quando tinha cirurgia com criança, eu ia assistir. Então, fui criando aquela
me habituando àquele ambiente, né? E dando já... Tinha médico que saía do plantão e falava, vai ficar aí que eu volto já. E eu ficava, era o único... Não tinha medo, então, né? Jogava o desafio assim para você? Sempre eu não tinha medo. Achava que... Eu adoro medicina, gostava mesmo do que fazia. Então, ali fui aprendendo mais. Então, quando eu me formei, naturalmente, ao chegar aqui, eu já fui para o hospital infantil. Era uma época difícil. Menino, como tinha criança desnutrida, criança desidratada. Um grande desafio daquele período, né? Com pneumonia, com sarampo, com coqueluche. Era outra realidade. Morriam muitas crianças. Exatamente por isso que eu tenho essa fixação com o saneamento básico, porque eu vi quantas crianças morriam de infecções que eram decorrentes de um ambiente onde não existia saneamento. Vacinas, faltava vacinas. Então, você tinha realmente casos de morte por difteria, por meningite, coqueluche, sarampo, catapora. Tudo isso eram casos que eu vivi. Coqueluche era uma coisa, levava a pneumonia, a criança morria. Então, o hospital infantil vivia lotado de crianças. E esse foi o meu período, quando eu comecei como pediatra, eu lembro, eu dizia assim, a gente começava um plantão, não sabia quando ia terminar. Cheguei a passar uma vez 72 horas sem sair do plantão, que nem médico tinha, eram poucos. E como era essa questão, as crianças nascendo? Eu sei que a mãe gosta muito de pegar e deixar na escola, de acompanhar esse dia a dia. Como era ser médica, sem hora para acabar e tendo que conciliar com o lado mãe, de acompanhar o crescimento dos filhos, de estar presente com eles? Eu tive uma coisa muito boa na minha vida, que foi uma sogra que foi outra mãe. Dona Dalgisa, até me emociona, que eu sempre... Ela foi muito importante. E aí, nós estamos falando de mulher, né? Mulher forte, mulher de fibra. Dona Dalgisa é um exemplo. Então, quando eu não podia, eu fazia questão de levar os meninos na escola. Quando eu não podia, ela assumia essa missão. Então, eu sabia que os meus filhos estavam nas mãos de uma pessoa que era a avó. A avó é mãe 2 vezes. Então, ela me ajudou muito, muito, muito mesmo. Minha mãe no Rio. Então, Dona Dalgisa era que fazia esse papel. Seus pais não voltaram do Rio para Mossoró? Ficaram por lá? Não, nunca voltaram. Eles voltaram para Natal. Depois de muitos anos, quando os filhos já foram se formando e todos já... Naquela época, Ruth já estava morando aqui, tinha voltado. Rosina também. Pedro já estava na Bahia. Então, eles foram ficando, os filhos foram casando, cada qual tomando seu rumo. E aí, eles resolveram voltar para Natal. E ficaram lá até seus últimos dias. A gente está encerrando agora o segundo bloco do Cheguei Lá e volta daqui a pouquinho. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da nossa TV, Rosalba Ciarline, prefeita de Mossoró. Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Faça parte desse cuidado que ajuda as nossas crianças. Olha, Chiquinho, domingo vai ter gente aumentando a garagem. Verdade, Gabi, porque são 4 mob no Natal Cap. 4 mob só no quarto sorteio. E mais 6 mil no primeiro sorteio, 10 mil no segundo e no terceiro sorteio. São 4 mob zerinho no quarto sorteio. 20 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de R$5.000. Quer ganhar? Compre já! As lojas Mr. Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos. E agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mr. Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mr. Capas, a maior do estado.
As definições de diversão foram atualizadas. Agora você pode assistir aquele filme de ação eletrizante, a série ganhadora do Emmy ou o desenho animado preferido do seu filho. Com o Brisa Play você tem acesso a conteúdos diversificados e sabe o que é melhor? Serviço sem custo adicional para clientes BrisaNet. Um mimo exclusivo que você só encontra aqui. Dê um play na diversão. Baixe já o app Brisa Play e aproveite. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim. 30 anos crescendo com qualidade. Mossoró é uma terra pioneira, a terra do primeiro voto feminino, uma terra de grandes mulheres aí com participação na política. Eu não tenho como receber Rosalba aqui nos estúdios da TV e não falar sobre política e da sua trajetória de caminhada enquanto mulher na política. Como foi, Rosalba, essa entrada na política? Como foi que a senhora chegou na política? Porque seu esposo era deputado estadual. E a senhora foi candidata a prefeita em 88, onde as pessoas jamais imaginavam que você fosse candidatar. Como foi esse processo de entrada na política? Até hoje fica se pensando, porque na realidade, para a medicina eu cheguei chegando, como se diz, eu quis chegar, eu lutei, eu fui atrás. Mas a política ela foi surgindo assim naturalmente. Na realidade, o próprio fato de ser pediatra, o médico ele tem muito do contato pessoal com a família, de conhecer os problemas. E eu comecei conhecendo a me inquietar com muitas coisas que eu via que Mossoró não tinha. O que lhe inquietava nessa época? Vou começar pela área da saúde. Nós não tínhamos unidades de saúde em bairro. Nós não tínhamos uma secretaria de saúde. Eu via que precisava de um esforço maior na prevenção, uma série de coisas. E a partir daí comecei a fazer alguns trabalhos em bairro. Por exemplo, era uma época nós tínhamos, se usava muito naquela época, trabalho voluntário, trabalho voluntário. Parteiras. Aí eu achei por bem reunir as parteiras, dar orientações, porque muitos problemas que as crianças tinham eram em função delas não terem conhecimento de algumas coisas que podiam fazer para que aquela criança não adoecesse, não tivesse uma infecção, dar noções a ela, orientações médicas para uma atividade que elas faziam tão bem, mas que podia melhorar. Então, eu comecei assim, depois fui convidado por um presidente de um conselho lá vamos supor assim, dos teimosos, para ir dar uma palestra sobre saúde. Na época das vacinas, havia muito medo, as mães tinham medo de vacinar as crianças. Teve um período que elas tinham medo de dizer que vacina matava. Era então, fake news era exatamente. Fake news daquela época. Então eu saía, eu trabalhava lá no Valfredo Gugel, aí eu saía nas escolas. Nesse tempo, creche, não existia creche municipal. Existiam algumas creches assim, privadas, né, filantrópicas, aí eu ia, pedia para falar, chamava os pais, orientava, fazia reunião para fazer vacinação. Acho que isso aí foi, e ao mesmo tempo, Carlos já estava na política como deputado e me dava muito apoio. Qualquer reivindicação que eu levasse, ele tentava resolver. Se dependesse do governo do estado, ele ia atrás, uma rua que não tinha energia, por lá nos Teimosos, nós somos os Teimosos, e fizemos uma reunião debaixo de uma árvore, à noite, sem luz. Era uma reunião comunitária. Então, o pessoal pediu energia, eu falei com ele conseguiu. Aí viu assim, eu era aquele elo de ligação.
ao mesmo tempo que era a médica deles. Então, teve um outro fato que também contou muito. Nesse período, eu já estava com quase 12 anos de formada, atuando, né, aqui participei da fundação da Unimed de Mossoró. E fui a primeira presidente. Por sinal, fui presidente 3 vezes. Já era diretora da comunidade de saúde. Da comunidade de saúde eu fui diretora 12 anos. Aquela que a senhora começou curiosa lá dentro. Eu comecei curiosa, foi. Depois, infelizmente, o nosso idealizador da comunidade, diretor, que era Joaquim Saldanha, faleceu. Houve a escolha de um novo e eu fui escolhida para ser a diretora. Fiquei 12 anos diretora da comunidade de saúde. Ali do lado da Estação das Artes, né? Aquele prédio. Ainda existe a comunidade. Ela é uma entidade como a PAMI, ela é uma filantrópica, mas, na época, era o único pronto-socorro de Mossoró. Então, a prefeitura, naquele período, tinha um convênio de manutenção. E a própria comunidade dava apoio à maternidade de Baraúnas. Era a comunidade também que tomava conta da maternidade de Baraúnas. Isso numa parceria com a prefeitura de Mossoró. Então, nesse período foi assim, eu fui me envolvendo. E na Unimed foi essa parte assim do envolvimento mais com a classe médica, né? Com meus colegas. Eu era muito próximo dos pediatras, mas aí fui conhecendo todos os outros e a gente foi interagindo em defesa do cooperativismo, que é algo que é importante. Nós tínhamos naquela época uma luta muito grande contra grupos que entravam mercantilistas de medicina, que vinham para pagar o mínimo, vamos dizer assim, uma mixaria ao médico e cobrar muito do paciente. Então, a gente se sentia muito, vamos dizer assim, de certa forma, explorado. E a Unimed chegou para a gente fazer a nossa cooperativa, a gente ter direito de trabalhar naquilo que era nosso. E, com isso, nós tivemos esse envolvimento todo com os colegas. E surgiu lá na Unimed uma brincadeira. Eles começaram a dizer que eu ia ser prefeita. Eu disse, não, de jeito nenhum, não quero saber de política. Nunca tinha pego o microfone para fazer um discurso. Nunca tinha subido num palanque. Onde foi o primeiro discurso da senhora? Foi na sua campanha ou foi alguma campanha de Carlos ainda? Não, eu nunca discursei campanha de Carlos, por incrível que pareça. O primeiro discurso foi, podemos assim dizer, na pré-campanha de prefeito. Eu nem era candidata, mas fui a um movimento lá no Carnaubal. Vilma era deputada federal. Então devia ser também muito que forte, veio né? ser a candidata em Natal, que na época que eu fui eleita aqui, prefeita, ela foi eleita em Natal. E lá no bairro Carnaubal teve tipo uma inauguração, uma coisa, ela é deputada. E lá para a Xanta me anunciaram, me pegaram assim do supetão, entregaram o microfone. Minha menina, ela me deu um tremelique tão grande, dava assim um choque na perna, sabe? Um medo de falar no microfone pela primeira vez. Depois disso, segundo discurso... A eleição foi em novembro, né? Antigamente as eleições aconteciam em novembro, de 88. A sua candidatura surgiu mais ou menos quando? Eu sei que foi durante o ano, mas... Não, eu fui... Quando se decidiu que eu ia ser candidata, convenceram no outro dia. Sim. Foi em junho. Porque havia esses focos, né? Lançando aqui, os médicos brincando comigo, os líderes comunitários perguntando, ia ser candidata, aquela história toda, quando resolveu o partido fazer uma pesquisa. Aí meu nome sai espontaneamente. E saiu assim, relativamente bem colocado, porque não tinha rejeição. Então, veio a pressão aí do partido. E os partidos foram se unindo. Na época, nós fizemos uma coligação com 7 partidos. Eu não tinha filiação partidária. Veja como não tinha interesse. Meu marido já tinha sido presidente da Assembleia, deputado, acho que era bem a segunda ou terceira vez, e eu não tinha filiação. E não queria me filiar ao partido que ele estava na época. Não era porque eu não gostasse, eu tinha algumas divergências na minha maneira de pensar. Eu já admirava muito aquela questão da defesa da criança, da educação. E aí o perfil era muito mais ligado a um centro-esquerda do que à direita. Aí eu fui para o PDT, foi o partido que eu escolhi. Me filiei, naquele tempo podia se filiar até no dia da convenção, me filiei na véspera da convenção.
No outro dia eu fui candidata. Quando Rosalba amanheceu candidata a prefeita, como era a cabeça naquela época, assim? Ai, meu Deus, eu fiquei assim, eu lembro que vieram as lideranças todas lá para casa, lá no sítio, cheio aquele terraço. Aí, vai ser a candidata? Eu disse, olha, eu vou. Agora, podem ficar certo uma coisa, eu vou para ganhar. E vocês estão pensando que eu vou para a campanha só para o partido ter uma candidata, não. Estou muito enganado. Eu vou no meu estilo. Nós vamos andar todas as casas de Mossoró, vamos levar nossas propostas, ouvir o povo. Eu não quero grandes comícios, eu não quero grandes passeatas, nós vamos fazer uma campanha pé no chão. E assim começou. As campanhas de Mossoró, elas têm uma particularidade, né? A senhora deve concordar, nessa campanha de 88, a senhora concorreu contra um homem, mas o vice do homem era uma mulher na época também. Então a mulher está sempre presente nesse dia a dia de política aqui da cidade. Tanto que nós temos uma prefeita, uma vice-prefeita e uma presidente da Câmara, não é? Exatamente, a mulher agora está bem presente. Mas sempre, nessa época, estava já havendo essa presença. A Rosa era candidata a vice na chapa com Laírio e eu era candidata. Pela primeira vez, Mossoró tinha uma mulher para candidata a prefeita. Eu fui a primeira mulher eleita prefeita da cidade. Nessa sua campanha de 88, quando a senhora foi para as ruas, pediu voto, você passou por alguma situação de machismo? Alguém? Muitas vezes. Algum caso que a senhora Muitas recorde, vezes. assim, que queira relembrar? Eu lembro, e vou dizer ali, na Cunha da Mota. Me lembro demais. Uma calçada até alta. Vamos atrás dessa calçada alta na Cunha da Mota. Acho que já mudou, os prédios já foram reformados, mas isso me marcou. Eu ia chegando assim, aí o cara disse, nem vem aqui, se os homens não fazem, quanto mais uma mulher, desse jeito. Aí eu fiquei assim olhando, disse, o senhor não quer nem ouvir minha proposta? Ah, vendo que mulher sabe governar, desse jeito. Encontrei também lá no Santo Antônio, esse foi uma resposta interessante. O Santo Antônio era uma mercearia. Quando eu entrei, pedi para falar com a pessoa, ele disse, tá vendo essas lamas aqui, tudo isso aqui? Faz anos que eu moro aqui, ninguém faz. Como é que você, mulher? Você vai, o lugar de mulher é a cozinha. Vá cuidar da sua casa desse jeito. Deixe de perder tempo por aqui. Atrás de um cabo que tenha coragem mesmo e faça isso. Aí eu disse, olha, o senhor eu vou ser prefeita. E o senhor vai ver que quem é que arruma a sua casa não é uma mulher? Pois eu vou arrumar essa cidade. Vai ser uma mulher. O tempo passou. Logo nos 2 primeiros anos eu consegui um financiamento da Caixa Econômica, já foi famoso, e fizemos ali uma revolução no Santo Antônio. Riacho Terma, pavimento. Quando eu fui... Quando a senhora terminou, procurou essa pessoa? Não, um belo dia eu passo lá, na rua, acho que é Seca Cirilino, acho que é por ali. Tinha um muro, porque a mercearia era na esquina e tinha um muro. Aí estava assim, anti-lama, agora só rosas. Então tinha essas coisas. Mas eu sentia, por exemplo, depois de eleita, quando eu ia fazer uma reivindicação, a nível de Estado, de Brasília, às vezes eu dizia assim, eu tenho que gritar para me ouvirem, porque era mulher. A gente sentia essa dificuldade. Então, acho que fui vencendo essas barreiras e hoje eu não sinto mais nenhuma dificuldade. A senhora eleita prefeita, você me falou que teve a gestão na Unimed. Uma experiência de Foi. Gestão técnica administrativa que com certeza existiu. Fui 3 vezes presidente, fui superintendente e 12 anos no pronto-socorro lá da comunidade. Eu também fui diretora. Fui diretora do Tarcísio Maia também. E não tinha assim... Na época Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, na época Tancredo Neves. E fui num período muito difícil, porque eu era diretora médica, não era diretora geral. Aí, na mudança de governo, quando Geraldo Melo ganha a eleição, Zé Agripino sai, né? Ia sair, né? O diretor resolve morar fora e deixa vago. Ninguém queria assumir, porque isso era novembro, em janeiro já seria um novo governo. Ninguém queria assumir. Aí vieram me oferecer. Eu digo, não ia deixar o hospital abandonado. Passei a ser diretora geral. E deu janeiro, fevereiro, março, e o governo não mudava, mudou só em abril.
mas nós conseguimos segurar as pontas lá. E como foi para a senhora eleita prefeita em 88 montar sua equipe de gestão? Teve mulheres nessa primeira equipe de secretariado? A senhora se Teve, recorda? sim, a professora Joana D'Arc foi a nossa secretária de Ação Social. Nós tivemos a presença de... Sempre teve mulheres na minha gestão, sempre. Joaninha foi da primeira, a secretária de Ação Social. Cátia, não, era Pedro Ciarline, secretário de Obras. Cátia trabalhava, mas não era secretária. Dona Edi era nossa contadora geral. Tinha Algecira, professora, que era a secretária de Educação. As mulheres sempre presentes. Sempre presentes. Agora, nessa gestão, o número de mulheres é maior do que de homens. Já notou isso? Não, vou parar. Vamos falar. Dessa gestão a gente fala mais para frente. Nessa primeira gestão da senhora, algum desafio que você achava que não ia conseguir superar? Olha, que não ia conseguir superar, eu sempre sou aquela determinada, eu vou atrás. Eu digo que se não for hoje, pode ser amanhã, mas um dia eu chego lá. Insista, persiste, não desista, né? Mas eu vi o desafio era muito difícil, porque a prefeitura que eu encontrei era outra totalmente diferente da que eu deixei e da que eu recebi na época de Desuí. Ela estava desestruturada. E a cidade tinha crescido bastante. O crescimento de Mossoró... Olha, o Sumaré, quando eu fui prefeita a terceira vez, era um bairro de 4, 5 mil habitantes. Quando eu voltei, tinha mais de 30 mil habitantes. Só estou dizendo o Sumaré. A senhora citou o Sumaré essa semana, eu estive lá, eu fiquei impressionado ali por trás do posto da Polícia Rodoviária Federal. É uma cidade nova, assim, você chega lá... É uma cidade maior do que muitas cidades Sim. do Rio Grande do Norte. Cidades, é maior do que Patu, é maior do que... Será que a Apodi tem mais de 35 mil habitantes? Talvez tenha. Vamos pesquisar aqui para saber. Juntando a zona rural, talvez tenha. Mas só a zona urbana não tem, não. Então, veja que Mossoró cresceu bastante. A nova Mossoró é outra cidade. É outra cidade também. Não é? Ali, aquela parte, Vila Oeste, não sei o que, é outra cidade que tem Cidade Oeste. E muitos conjuntos. E a zona rural, que só assentamentos rurais. A Maísa, todinha. Então, tudo isso precisa saúde, educação, estrada, iluminação, água, serviços básicos. Isso tudo a gente tem que fazer. E os recursos que a cidade tinha, proporcionalmente, tinha reduzido. Os royalties tinham chegado a 1/3 do que foi no passado. E tudo, a receita própria estava desmantelada. Isso nós já conseguimos melhorar bastante. Eu sei que, além de que salários atrasados, porque quando você pegou a gestão, que o salário está atrasado, É difícil motivar os servidores. Até o porque a servidor gestão precisa dos desmotivado, o servidores. servidor já parando, o servidor sofrendo porque não recebe salário, e você não pode, na primeira hora, fazer um milagre. Mas nós conseguimos. No primeiro semestre de 2017, os salários atrasados dos servidores municipais já estavam em dia. Dos terceirizados, nós estamos, desde então, pagando, porque tinha terceirizado que tinha 10 meses sem receber. É um desafio muito grande. Além das empresas que tinham deixado, as questões trabalhistas, questões que a gente tinha que discutir na justiça, e uma coisa assim, ainda hoje, Pedro Almeida me traz, hoje ele trouxe a situação, Pedro Almeida, mais um fantasma, apareceu uma dívida que ninguém nem sabia que existia, já está na justiça. É muito difícil. Bloqueios judiciais por conta de dívidas que não pagaram. E outra coisa, a prefeitura no calque, inadimplente, sem poder ir atrás de recursos lá fora. Então, colocar em dia, tirar do calque, porque o calque é como o Serasa. Sim. Você está no Serasa, você não faz nada, né? É. E hoje dizer, conseguimos, porque se eu não tivesse feito o ajuste fiscal, se eu não tivesse tirado a cidade do calque, se nós não tivéssemos criado capacidade de endividamento, nós não conseguiríamos o FINISA. 146 milhões que foram assinados, já vai começar a ser liberado para fazer obras de infraestrutura na cidade. Muito importante. Rosalba, então, durante as suas 4 gestões como prefeito da cidade, a gente até pulou o intervalo aí de outras projeções que você teve no estado, mas sempre durante esses 4 gestões, sempre houveram grandes desafios. E pelo fato de ser mulher, você não se sente incapaz de forma alguma de lutar e correr pelos seus objetivos. Eu acho que quando a gente deseja realizar, você tem que persistir, você tem que
ir atrás. Se uma porta se fecha, abre uma janela. Pula a janela. A gente volta daqui a pouquinho com mais um bloco do Chegue Lá. Hoje, em homenagem ao Dia da Mulher, eu estou recebendo aqui Rosalba Ciarline, prefeita de Mossoró. Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Faça parte desse cuidado que ajuda as nossas crianças. Olha, Chiquinho, domingo vai ter gente aumentando a garagem. Verdade, Gabi, porque são 4 mob no Natal Cap. 4 mob só no quarto sorteio. E mais 6 mil no primeiro sorteio, 10 mil no segundo e no terceiro sorteio. São 4 mob zerinho no quarto sorteio. 20 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de R$5.000. Quer ganhar? Compre já! O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim. 30 anos crescendo com qualidade. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom. Sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Estamos de volta aqui no quarto bloco do Chegue Lá, em homenagem ao Dia da Mulher. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da nossa TV Rosalba Ciarline, prefeita de Mossoró, e que suas gestões, Rosalba, sempre foram marcadas por grandes desafios, né? A senhora terminou aí o seu 3º mandato como prefeita da cidade em 2004, e naquela época a senhora vislumbrava voos maiores. Como foi terminar a gestão e como foi esse ato até a senhora se tornar a primeira senadora da República? Quando eu terminei a gestão, eu fiz o que eu sempre fiz na vida, voltei para a pediatria. Mas 2 anos depois foi chegando a eleição, os partidos começaram a se formar, a se reunir, decidir as candidaturas. Foi quando nós passamos a apoiar a candidatura de Garibaldi ao governo. Queriam que eu fosse a vice dele. Eu disse, não vou ser vice, não quero ser vice. Mas aí eu disse até uma brincadeira, se for para o Senado eu topo. Pois não é que deu certo. Eu fui candidata ao Senado e ganhei a eleição. E isso me deixou assim, me desculpe assim, a falta de... Eu fiquei assim tão orgulhosa por ser a primeira mulher senadora no Rio Grande do Norte, ser de Mossoró. Que legal. Ser uma moçoroense, onde a mulher votou pela primeira vez, que tinha história de luta de Anne Floriani, naquela história do Movimento das Mulheres. A mulher que sempre gritou por liberdade, a mulher trabalhadora, a mulher batalhadora, fosse ela carroceira, lavadeira, enfermeira, médica. Mas a gente vê essa força da mulher em Mossoró, chegar lá no Senado. E a senhora participou de importantes comissões como senadora, não foi? Foi. Eu fui presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
que é a terceira comissão da Casa. É a comissão que trata das questões de saúde, das questões das mulheres. A Lei Maria da Penha, ela passou por toda aquela comissão. As discussões, os debates, a implementação, passou na nossa comissão. E que trata do social, das questões, vamos dizer, mais próximas das pessoas, que é o Pergunta social. rapidinho aqui, uma curiosidade. A senhora tinha tido experiência de 3 mandatos como executivo. Como foi, de repente, pular para o legislativo? Como foi essa experiência? Olha, na realidade é diferente, porque aí você não executa, você vai legislar, você vai reivindicar, mas eu acho que eu fiz o que podia fazer, trabalhei bastante e mostro os resultados das reivindicações que eu fiz voltadas exatamente com esse olhar de educação. Eu era da Comissão de Educação. Por ser membro da Comissão de Educação, na época, eu consegui incluir no orçamento 11 institutos técnicos federais para o Rio Grande do Norte. 11. O Instituto Técnico Federal de Parelhas, lá de São Paulo do Potengi, de Goianinha, de Canguaretama, de vários e vários municípios aqui da região, foi conseguido porque eu era da comissão, coloquei esses institutos federais se não tivesse no orçamento, ninguém conseguiria jamais fazer esses institutos. E ainda deixei mais um para Mossoró, que até hoje não foi feito, que seria lá para a zona, aqui chama Sul, né? Seria lá para aquele lado da Zona Norte, Santo Antônio, subindo ali para os Abolições. E isso foi uma luta, mas estava lá no Senado, eu estava no momento das decisões. Outra coisa, fui eu que incluí a duplicação da BR-304 no Plano Nacional de Viário do Brasil. Na hora da discussão, eu lembro demais que eu disse, eu só voto, senão vou pedir vistas, quando pede vista para tudo, se nós conseguirmos colocar essa duplicação dentro do plano. Porque se você não coloca no plano, nunca sai. Eu sabia que naquele momento não sairia, que ia demorar. Mas já está começado, já tem aquele pedaço da Reta da Bajara. Futuramente virá um outro pedaço que chega até Santa Maria, daqui a pouco vai chegando. Eu sempre comento que a duplicação da 304 é a maior obra que pode acontecer no estado do Rio Grande do Norte. Eu queria muito que isso se tornasse realidade um dia, porque a gente corta o estado todo de ponta a ponta. Tantas vidas que acontecem nessas estradas, tantas vidas seriam preservadas. A gente sabe o quanto a estrada, o acesso para Natal é complicado. E não é isso, nós estamos aqui no meio do Norte e Sul. 2010, a senhora encarou aí uma eleição para o governo do estado, encarou um governador em exercício, que era o governador da época. Como foi assim esse grande voo, essa grande disputa que a senhora participou, essa eleição que a senhora venceu no primeiro turno, não é? Foi, venci no primeiro turno. Foi uma vitória muito bonita, né? Vinha desse trabalho, que todos conheciam minha luta por Mossoró. Isso me deu muita força para chegar ao Senado. O Senado foi, eu digo sempre, foi uma vitória que ninguém acreditava, porque Fernando Bezerra tinha sido ministro, era líder do governo Lula. Dos municípios, somos 167 municípios, ele tinha quase 160 municípios, eram todos os prefeitos, né, votavam nele. Então, era uma coisa assim, ninguém acreditava. E eu cheguei lá, como senadora. Aí, 4 anos depois, foi uma campanha muito bonita, povo solidário com a Rosa, e nós chegamos ao governo do Estado. E no governo do Estado nós pegamos também uma situação muito difícil. Até porque a senhora pegou a aprovação de vários planos de cargos, carreiras e salários, né? Não, já estava aprovado. Já estava aprovado e estava para executar. Quando eu assumi em janeiro, já estava para executar um plano de carreira que dobrava a folha de pessoal. Mas mesmo assim eu não atrasei salário. O funcionário recebia o salário mês a mês. Mês a mês. Não teve um mês que ele diga que não tenha recebido. Ele pode não ter recebido no dia 1º, ter recebido no dia 10, mas recebeu. Porque teve um período que não eram todos. Uma pequena parcela, 6% do funcionalismo, não recebia dentro do mês trabalhado. Recebia no dia 10. Pode olhar, comprove, pega assim a relação na administração, dia por dia, que vocês vão ver. Não houve atraso. Eu não deixei salário atrasado. Deixei todos os salários em dia, 13º em dia. Foi uma luta muito grande, um esforço muito grande. E deixei um legado para o Rio Grande do Norte que pouca gente sabe. Consegui com o Banco Mundial 540 milhões de dólares
Muito mais do que R$1 bilhão. Muito mais. Multipliquei os 40 bilhões Foi de nos dólares. dias de hoje, que o dólar está lá em cima. Para quase 5, né? Isso. Dá mais de 2 bilhões, 2 bilhões e meio de reais. Com um projeto que se chamava RN Sustentável. Onde você tinha nesse projeto Natal 100% saneada, que está aí o resultado de cada saneado. Mossoró, Açu, uma série de cidades saneadas. Recursos para que os produtores pudessem fazer seus projetos, recebendo financiamento, e muitos estão aí já pequenas. Nós já temos fábricas de vários produtos, estradas de produção. Aquela estrada que vai de Serra do Mel, lá que desce ali para a região do Vale do Açu, foi do RN Sustentável. Então tem vários projetos ainda também por vir, né? Tem muitos. O Hospital da Mulher de Mossoró, que está em construção, infelizmente parado, foi do recurso que eu consegui no Banco Mundial. Não só consegui aprovar o projeto, não. Eu deixei já com recurso em caixa. O governador que assumiu, ele já começou a trabalhar de imediato com esse recurso. E a governadora atual também, porque o recurso ele é um montante tão alto e precisa que os projetos sejam aprovados, as licenças, essa coisa toda, que a governadora deve ter pego aí talvez 50%, eu nem sei quanto. Há muito dinheiro ainda para movimentar e transformar o Estado. Tem muito dinheiro. Mas, Alba, como foi voltar? Todas essas estradas que você vê hoje, novas no Rio Grande do Norte, é RN Sustentável. Quando você ouvir falar, eles transformaram o nome, que era RN Sustentável, para Governo Cidadão, né? Não era isso? Acredito que sim. Governo Cidadão. Mas quando você ouvir tudo, seja no turismo, você vê muita coisa. Sim, nas feiras, diz assim, com recursos do Banco Mundial, foi desse recurso aí, 540 bilhões. E consegui por quê? Porque fiz o Estado ter capacidade. Infelizmente, hoje, a situação é muito grave. Rosalba, muito difícil. como foi voltar para Mossoró em 2016, candidata a prefeita, e na eleição que a senhora demonstrou mais uma vez a sua força na cidade? Como foi voltar para Mossoró depois de ter tido experiência como senadora, Olha, como você governadora? sabe que eu não fui candidata à reeleição, não é porque eu não quisesse, é porque o próprio partido que eu estava criou dificuldades, né? Quis fazer uma parceria diferente que não caberia a minha candidatura. Isso me magoou bastante, eu me revoltei de certa forma, não fui candidata, voltei para minha terra, que aqui é a terra, você sabe que eu adoro, eu digo mesmo adoro, como pediatra, e fui trabalhar como pediatra. Fiquei 2 anos trabalhando, voltei. No dia 2 de janeiro, eu estava no hospital Rafael Fernandes, a diretora era Amélia, foi quem me recebeu e me colocou na escala de plantão. Eu sou funcionária estadual. E depois fui para a Unimed, onde consegui um plantão e fiquei no Wilson Rosado, várias vezes da semana, dando plantão durante o dia, atendendo crianças. Eu lembro nas redes sociais, o pessoal postando foto da senhora atendendo, essa surpresa ao chegar lá e... Mas aí fui e voltei, porque a minha profissão é médica. A política, eu acho que é um instrumento muito importante para a gente poder construir, fazer mudanças, a gente tentar dar tudo da gente em prol de uma comunidade, do bem comum. Mas não é profissão. Minha profissão é médica. Então, eu voltei como médica e, de repente, no consultório chegava a pessoa, doutora, vamos ser prefeita, eu não quero mais, não. Vamos ser prefeita, vamos ser prefeita. E terminei de novo aqui, candidata, e lhe digo com toda honestidade, já vou ser candidata de novo. É um furo do programa aqui, a gente falando de empreendedorismo, de história de vida, de superação, mas a senhora parte então para mais um desafio. Rosalba, queria que a senhora aproveitasse aqui, eu queria ter 2 horas de programa, porque eu acho que não faltava assunto aqui para a gente conversar, mas infelizmente o programa está chegando no final. Queria que a senhora desse um recado para quem está em casa, para quem está acompanhando um programa, para quem tem um sonho, porque eu sei que a senhora deve ser movida por sonhos. Devem ter vários sonhos dentro de você, acredito eu. Mas qual o recado que você dá para quem está em casa, que quer chegar lá, que tem aquele sonho para não desistir? O que a senhora tem para dizer? Olha, eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar. O sonho é que dá o sentido à vida, que a gente sempre tem que chegar lá. E acredita nos seus sonhos. Persiga, que você vai conseguir. Como mulher, hoje mãe, o meu sonho maior é a felicidade dos meus filhos.
Carla, que mora tão distante, lá na Alemanha há 18 anos, a família dela, os 2 netos. Então, eu quero que ela seja feliz e que os meus netos também. Que Marlos, com os 2 meninos, com Renata, também consigam ter o seu espaço, realize seus sonhos. E Lorena, com minhas netas, com Sofia e com Letícia, que ontem aniversariou. E Cadu, que também todos consigam se realizar. Isso é o sentimento da mãe, da mulher que quer o melhor para os seus filhos. Depois que a gente é mãe, o amor maior, tudo é para os filhos. Dizer também a preocupação de que a gente possa ver realizado tanta coisa que eu sou para Mossoró. Então, a minha realização é conseguir ver a minha cidade organizada, ver o povo da minha cidade tendo oportunidade de trabalho, ver a escola melhor. Olha, você não imagina como eu fico feliz quando eu chego e encontro um jovem que diz assim, a senhora foi minha pediatra. Aí eu olho e fico feliz vendo. Hoje eu encontrei um que é gerente da Caixa Econômica. A senhora foi minha pediatra. Aquilo para mim é importante, porque eu sei que eu tive influência naquela vida. Ou encontro um menino que foi do PET. Você lembra daquele programa de reeducação do trabalho infantil? Sim. Dando show. O senhor empresário. Ele disse, doutora, eu era do PET. Um programa que nós criamos de apoio a crianças carentes que eram exploradas através de trabalho infantil. Lembra disso? Sim, sim, sim. Então, são coisas assim que nos gratificam muito. Mas a maior gratificação é ver mesmo a cidade, as ações acontecendo. Eu tenho vontade, eu fico realmente muito... Não é fácil, mas não é porque não é fácil eu vou desistir. Aí é que eu vou lutar para conseguir ir até o último minuto que eu tiver do povo a confiança de ser sua prefeita, ele sabe que eu estarei em busca de dar soluções. Muitas vezes a solução não vem de imediato, muitas vezes a gente tem que dar um não, mas aquele não de mãe, que dá com o coração sangrando, porque não pôde fazer naquele momento, mas eu quero ver Mossoró avançando, melhorando, Mossoró crescendo, Mossoró se desenvolvendo e o povo tendo uma cidade mais justa, uma cidade mais feliz. A minha última pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Queria que a senhora deixasse um recado. Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Mossoró sabe da sua importância para a cidade, em todos os aspectos políticos, em tudo. Queria que você deixasse um recado à mulher mossoroense que está em casa. O que é a prefeita da cidade, o que é a prefeita de Mossoró tem a dizer às suas mulheres? Eu digo, você, mulher, que você é forte. Primeira coisa, jamais você desista daquilo que você sonha. Jamais você pense que alguém poderá cortar a sua trajetória, que alguém venha a fazer com que você não possa continuar na sua luta por uma vida mais digna, por mais oportunidade. Agora, pense bem, nós não queremos estar na frente dos homens, nós queremos estar lado a lado. Os homens são os nossos filhos, são os nossos irmãos, são os nossos esposos, são os nossos amores. Então, nós queremos estar lado a lado. E é isso que eu digo aos meus filhos, principalmente aos homens. Respeitem as mulheres, cuidem das mulheres, zele por todas elas, porque elas são suas companheiras, suas irmãs, e juntos é que nós conseguiremos realmente ter uma família bem estruturada, poder ter mais felicidade no seu lar e, consequentemente, ter uma cidade muito mais forte e justa. Então é isso, mais uma história de sucesso, mais uma inspiração, mais um Cheguei Lá, chegando no final. A gente volta na próxima segunda e eu conto com sua audiência e sua participação. Obrigado, Rosalba, e boa sorte para você. Muito obrigada.